Olha, atenção, hein? Quem trabalhava aí com carteira assinada, foi demitido ou pediu demissão até dezembro de 2015. Atenção, o governo federal liberou hoje o calendário para o pagamento do valor das contas inativas do FGTS. Então fique ligado no Tem Notícias de hoje, viu? Porque a gente vai trazer todos os detalhes para você e, é claro, não pode perder. Olha, só no ano passado, mais de 800 pessoas foram multadas na região por dirigirem embriagadas. Isso mostra que mesmo com a lei mais dura, a multa, claro, bem mais alta, ainda tem motorista que não está muito preocupado não, viu, gente? Por isso, vamos falar agora ao vivo com o Bruno Casteleto. Ele está aqui no nosso telão, vamos dar uma boa tarde para ele e entender, né, Bruno, uma boa tarde para você. Por que tanta gente ainda comete esse tipo de infração, hein? Oi, Priscila, boa tarde para você, boa tarde para o pessoal de casa. É aquela história de que o motorista acho que nunca vai acontecer com ele, né? De ser parado em uma blitz, né? Passar pelo teste do etilômetro. O motorista acho que vai sair de casa, né? Pega o carro, vai num bar, vai num aniversário, enfim, um churrasco. Acho que vai tomar um copo de cerveja e aí não vai ter problema. Acho que mesmo assim ele vai estar consciente. Mas segundo a infração de embriaguez ao volante, a gente lembra que a tolerância é 0. E o motorista, é muito importante ele ter essa consciência de que ele deve, né, não deve pegar o volante depois de ter ingerido qualquer bebida alcoólica, não só pela multa, a questão da suspensão da CNH, mas a questão do trânsito, né? Ele pode causar algum acidente, causar alguma coisa. Então o motorista precisa estar muito consciente de que ele não deve fazer isso. Até porque aqui em Itapetininga, aqui na região, isso não tem acontecido. O motorista, houve um aumento, né, nos dados tanto de autuações quanto de prisões, segundo os dados da Polícia Militar. Então, pelo que deu para perceber, o motorista ainda não criou essa consciência. Vamos acompanhar na reportagem. Essa mulher, que preferiu não se identificar, conta que bateram no carro dela no fim de 2016. A foto mostra o para-choque amassado. Ela disse que tentou um acordo com o motorista do outro carro, mas afirma que ele se alterou durante a conversa. Ele começou a pedir para tirar o carro da frente, que ele queria estacionar em outro lugar, era para tirar. E daí quando eu falei que não ia tirar o carro enquanto a gente não conversasse, ele começou a se exaltar. Mas passou uma viatura bem na hora e viu ele exaltado, daí eles pararam e constataram que ele estava embriagado e nos dirigiram até o batalhão. Um boletim de ocorrência do acidente foi registrado e o motorista fez o teste de embriaguez que constatou que ele havia ingerido bebida alcoólica. Como ele se recusou a pagar o prejuízo, ela decidiu então entrar com uma ação judicial. A gente não pediu para ele pagar o valor na hora, a gente queria os dados dele para ele entrar em contato depois. Mas quando ele foi detido, ele teve que desembolsar o valor da minha franquia para pagar a fiança. Então é uma coisa que a gente podia ter resolvido sem nenhum tipo de problema. E foi em novembro do ano passado que a infração de embriaguez ao volante teve algumas alterações. O valor da multa, que era de pouco mais de R$ 1.900, foi para quase R$ 3.000. Sem contar que a CNH do motorista fica suspensa por 12 meses. As regras são as mesmas para quem se recusa a fazer o teste. E a infração fica ainda mais grave em caso de reincidência. Se ela for surpreendida novamente, ela terá o valor da multa aplicada em dobro, que já não é barato, e também nova suspensão de 12 meses. A pessoa que tiver a CNH recolhida e suspensa por dirigir embriagado, ela terá a aplicação da penalidade de cassação da CNH, ou seja, ela vai ter que fazer todos os exames novamente para tirar nova habilitação se for cassada. A polícia registrou um aumento no número de prisões, que saltou de 45 em 2015 para 57 em 2016. Este ano, 8 pessoas já foram presas. Foram aplicadas 306 multas a mais em 2016 em comparação com 2015. Nesse ano, já foram 167 autuações. Nós vamos reforçar a fiscalização porque não tem cabimento uma pessoa sair embriagada na rodovia causando risco às outras pessoas, né? Pois é, esse procedimento de ter a CNH de volta é muito demorado, por isso que a gente vai conversar com o Francisco Barros, que é dono de um despachante aqui na cidade. Seu Barros, como é que é esse procedimento? O motorista que ele teve a carta suspensa por 12 meses, o que ele tem que fazer para recuperar essa carta? Boa tarde. Ao receber uma notificação do Detran, ele vai dirigir a unidade do Detran de sua cidade, fazer o procedimento da entrega da sua CNH e na entrega da CNH ele já vai saber quanto de prazo ele vai estar suspenso. Mediante o prazo da suspensão, ele vai procurar um centro de formação de condutores e vai iniciar o processo de reciclagem.
E aí o motorista ele não pode buscar um Detran de uma outra cidade, por exemplo, se está com a carteira registrada em Itapetininga, ele pode buscar o de Tatuí, enfim, de outra cidade, como que é? A reciclagem tem que ser feita na residência do município onde pertence o CFC da sua cidade, o centro de formação de sua cidade. Por exemplo, vamos citar um exemplo bem comum. Guaraí pode fazer em Itapetininga. Agora, se ele tem uma carta de Sorocaba e está residindo em Itapetininga, ele pode fazer por Itapetininga. Uma situação como essa, como fica a situação do carro? Ele fica retido? Como que é? As autoridades vão avaliar a circunstância aí que o levaram e você vê se vai dar apreensão no veículo. É evidente que vai dar apreensão porque ele estava sem a habilitação devida, né? O que o senhor tem notado assim, em relação às pessoas que procuram o despachante? Enfim, houve um aumento nessa procura porque as pessoas não tiveram essa carta suspensa? Como que é? Houve um aumento bastante considerável, mas de 1º de novembro para cá, a partir do momento que aumentou o valor das multas e aumentou o número de pontuação, houve uma redução. Sim, em relação também às multas, o pessoal precisa, justamente como eu falei na primeira entrada, né? Obrigado, seu Barros. O pessoal precisa ficar atento, né? E não ter essa consciência de que ele não deve ingerir bebida alcoólica e pegar no volante, aquela frase clássica, né? Se for beber, não dirigir. Então é isso, viu, Priscila? Houve um aumento nas multas, né? Nas atuações, nas prisões. Então o pessoal precisa estar ciente que não deve fazer isso. Eu volto com você. Tá certo, Bruno. Muito obrigada aí pelas suas informações, viu?